Senadora Gleisi, meu cumprimento a Vossa Excelência e o senador Telmário Mota, que Vossa Excelência, como autora do requerimento, senador Telmário, gentilmente, eu estava com problema de coluna e tinha médico, e ele de pronto foi lá para estar junto com Vossa Excelência e presidiu a sessão. E se me permite, senador Paim, é muito difícil substituí-lo na presidência de uma sessão, mas o senador Telmário foi de uma diligência e fez a sessão com uma participação com muita maestria. Com muita maestria. Queria agradecer-lhe muito, o pessoal saiu encantado com ele lá. Senador Telmário. Senador Paim, Vossa Excelência dizia um velho ditado que ninguém substitui, mas é claro, é uma linguagem de acomodação, é uma linguagem para que as pessoas não deixem no alento, no eterno, quando você pede uma pessoa tão importante. Mas Vossa Excelência, aqui dentro, tem um espaço construído com o trabalho, com sua dignidade, com sua postura, com seu caráter, construído na sinceridade, na responsabilidade e, sobretudo, com uma bandeira muito própria, né? Uma bandeira que tem uma cor extremamente identificada. A bandeira que Vossa Excelência defende, a bandeira que Vossa Excelência hasteia no mastro da sua alma, é a bandeira do trabalhador. Gostou, né? Tu gostou disso, né? Gostei demais. Até porque eu recebi um telefonema hoje, confesso, de um dos líderes principais do PDT. A senadora Gleisi acho que não vai gostar muito, porque ela é do Fica Paim, onde ele me disse, o trabalhismo é o teu caminho, Paim, vem. Agora recebeu aqui um elogio de um líder do PDT. E tem uma coisa. Com carinho. Então me dá uma parte para fazer um elogio também. Só um pouquinho. Se o elogio resolve, tu faz também, né? Senador Paim, e o estacionamento para Vossa Excelência não tem nem guardador de carro, tamanha abertura que existe lá. Você pode chegar e estacionar, qualquer lugar lá é seu. Eu quero parabenizar, senador Paim, por essa lucidez que Vossa Excelência e a senadora Gleisi tiveram em convocar essa audiência, uma audiência descontraída, mas muito consciente, né? Todos que ali levaram o seu discurso, um discurso bem consciente da necessidade da manutenção desses frentistas, da perda enorme, são 500 mil, e cada família tendo no mínimo 5, multiplica isso aí, né, que é direto praticamente de forma indireta. Então, sem nenhuma dúvida, a gente nunca é contra uma nova tecnologia, o avanço tecnológico, etc., mas ele também tem que ver o seu tempo, o seu momento. Isso foi dito lá pelo representante do senador Mágio, que aquilo foi proposto em um outro momento econômico, em um outro momento estrutural, em um outro momento que o país estava vivendo antes dessa crise cíclica, que é normal em todos os processos. Mas depois quero parabenizar mais uma vez a comissão de Vossa Excelência, que ela começa a dar pauta a essa casa muito cedo, na segunda-feira, e Vossa Excelência faz com que essa casa cedo responda à população pela sua ansiedade, pelo seu desejo e o trabalho pertinente. Parabéns, Vossa Excelência, parabéns à senadora Gleisi. Tudo bem, senador Telmário Mota, os cumprimentos à senadora Gleisi, que foi autora do requerimento. Mas, senadores, hoje vim à tribuna e não falar do tema que está em debate no país, não tem como. Eu queria, com muita tranquilidade, mas com muita tranquilidade mesmo, dizer, senadora Gleisi, Hoffmann, senador Telmário Mota, eu sou daqueles que entende que é chegada a hora de nós fazer um debate franco, aberto, tranquilo e responsável. Acho que eu sou muito franco no meu ponto de vista, e vou aqui expressar. Não tem como nós entrar em férias e deixar o país nessa turbulência. Criaram a turbulência do impeachment, então vamos resolver. Queiram ou não queiram, podemos discordar do método adotado, mas está aí. O país não pode ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, como querem alguns, só discutindo sim impeachment, não impeachment, sim impeachment, não impeachment. Seria uma irresponsabilidade. Eu tive o cuidado
senadora Cleice, de pegar o resultado da última votação, que foi a votação do chamado PL número 5, que, na verdade, ele afirma a questão das metas fiscais. E qual foi o resultado? Olha, 314 deputados disseram que a presidente tem razão e votaram favorável. Não somente 99. No Senado, 46 disseram a presidente tem razão, não somente 16. Ora, se nós, na semana passada, votamos concordando com o encaminhamento feito pela presidente da República, como que se explicaria agora querer tirar o mandato da mandatária maior do país? Eu tenho posição muito clara de que votaria, mas com muita consciência, mas muito, sabe quando está de bem com a tua consciência e com a população, contra o processo de impeachment. Não há nenhum respaldo legal. Eu tive cuidado hoje pela manhã, já que eu estava cuidando da coluna, de ouvir a fala convocado pelo ministro da Justiça de mais de 10 juristas especializados no tema. É unanimidade que essa tese não se sustenta. Por isso, senhora presidenta, eu sou favorável, quero reafirmar aqui, suspendam esse recesso. Eu não consigo me ver ou na praia, ou num sítiozinho, ou caminhando no parque com os meus netos, e as pessoas perguntando, vem cá, vocês vão ou não vão decidir essa questão? Estamos aqui passeando, brincando, com uma coisa tão séria como essa. Senador Tornmag Mota, eu estou convencido que já cai na Câmara dos Deputados, mas estou convencido mesmo. Não tem procedência, a menos que seja uma traição das mais vergonhosas, que entrará para a história aqueles que assim o fizerem. Não vai haver essa traição. Não vai haver essa traição. Eu escrevi algumas coisas aqui em relação ao impeachment e quero deixar nos anais da casa. Primeiro, creio, nesse momento, pela circunstância como foi encaminhado, nitidamente revanchista, e, sem dúvida alguma, é uma afronta à própria democracia brasileira. E alguém já me falou, e não foi aqui, foi hoje pela manhã, senador. Não, mas tu viu a Argentina e a Venezuela? Oh, muito bem. A Argentina e a Venezuela houve discordância, e quem decidiu? Eu posso até não gostar, mas foi decidido pelo processo democrático, o povo foi às urnas e decidiu. Eu posso ter outra posição, mas aí eu respeito. Agora, querer atalhar o caminho, 3 anos antes da disputa eleitoral, isso, qualquer pessoa que defende a democracia sabe que não é esse o processo. E não dá para aceitar. Vou passar em seguida a Vossa Excelência, mas só aqui porque é rápido. Isso é gravíssimo. Temos memória, e eu estou com 65 anos. Eu estava lá quando houve o golpe militar. Eu estava lá quando passaram a tesoura, e por isso que eu falei em corte, na nossa democracia. Pagamos um alto preço. Exceção que durou 20 anos. Ceifou sonhos, vidas e famílias. O Estado democrático de direito não pode ficar refém de lutas subterrâneas do poder pelo poder. Seria o caos. Calcule em qualquer país do mundo, que eu até tenho discordâncias pontuais na política econômica, nunca neguei. Mas entre discordância pontual na política econômica e querer atacar a democracia, há uma distância enorme, enorme. E eu, com certeza, não estarei nessa trincheira. Estarei na trincheira aqui dentro do parlamento, estarei na trincheira das ruas, defendo o sistema melhor da história da humanidade, que é o processo democrático. Todos nós sabemos, é só olhar a história do Brasil. Eu sou do tempo da legalidade, onde eu vi Brizola, João Goulart, instalado no Palácio Piratini, comandando a legalidade
E, infelizmente, deu no que deu e a ditadura foi vitoriosa. A democracia é a alma do povo brasileiro. Ela interpreta desejos da nossa gente. Se faz ouvir, mas sabe como? Pelo grito das urnas. Pelo grito das urnas. E não quem vem à tribuna e fala mais alto e acha que vai ganhar uma disputa na base do berro. Não. As urnas falaram. E as urnas elegeram a presidenta. E nós estávamos lá, cada um com a sua posição. Muito bem. 2018 está aí. É rápido. E cada um vai assumir o seu lado e vamos para a disputa democrática, livre. Essa sim, no campo da liberdade, da justiça, e que vença o que apresentar o melhor projeto. Portanto, não há outro caminho, senão o do respeito aos preceitos da Constituição. Se querem mudança de governo, pois bem, utilizem os padrões normais e vão disputar em 2018. Não há como negar que essa situação de deixar o país sangrando não interessa a ninguém. Sou favorável, repito aqui e deixo por escrito, que não haja recesso parlamentar e que, de uma vez por todas, o Congresso Nacional se defina. E eu tenho posição clara quanto a isso. Se defina favoravelmente que a presidência da República, depois desse processo, sairá, claro, fortalecida para ajudar a todos nós a botar o país nos trilhos. O Congresso Nacional tem que urgentemente dar a resposta que a sociedade exige. Nós não usaremos a prática da avestruz de se acomodar para esperar o momento mais adequado de cada um se posicionar. Por isso, senhora presidenta, eu deixo aqui esse meu ponto de vista, mas com muita convicção de que passaremos por esse episódio. Vamos votar, sim. Eu quero, sou daqueles que quer votar. Eu quero votar. Eu quero ter o direito de que a Câmara decida que esse processo não tem fundamento e que caia já lá. E que caia lá já. Eu me sentirei representado se cair lá, sem problema nenhum. É como se eu estivesse lá votando. Claro que a traição existe. E permita, presidenta, eu lembrar um pouco da história, para que os traidores lembrem que os seus nomes ficarão marcados para sempre. Eu estava lá no episódio do ex-presidente Collor, hoje nosso colega aqui no Senado. Eu vi com esses olhos, como alguém já disse, que a terra é de comer, mas como eu sou pela cremação, deixo registrado aqui em ata, que eu seja cremado e que minhas águas, que a minha cinza sejam jogadas na floresta e sob as águas dos rios. Eu estava lá e vi, assistia eu à televisão, lá no cafezinho da Câmara, eu era deputado. E eu vi ao lado do presidente Collor, e ele estivesse aqui, ele iria confirmar comigo, muitos que diziam, jurando ali, fidelidade a ele até o último minuto, chegaram à noite da votação. Eu vi, senhora presidenta, a pessoa dizer, em nome de minha mãe, de meu filho, de meu neto, e não sei o quê, eu voto pelo afastamento do presidente. É essa traição que eu considero uma covardia. Eu prefiro as pessoas que têm posição claras e nítidas, e digo onde é que elas estão. E esses eu aprendi a respeitar no meu convívio dentro do parlamento. Por isso que eu espero que isso não aconteça. E todos aqueles que traíram naquele momento do Collor, que não foi o nosso caso, nós tínhamos posição clara e votamos pelo impeachment. Mas ele sabia, desde o primeiro momento, com quem que ele poderia contar ou não contar. E já comentei com o presidente, num certo momento, essa história. Agora, aqueles que estão ao lado da presidenta, caminhando com a presidenta,
eu tenho certeza que não vão se acovardar. E falo isso não é ofendendo ninguém, pelo contrário, é elogiando, porque eu sei que eles terão uma posição clara e nítida da responsabilidade de quem está governando o país. E nós estaremos todos, com certeza, nessa mesma posição. Mas, senhora presidenta, eu confesso que eu estava presidindo, e minha filha me mandou pelo WhatsApp uma mensagem. Minha filha Edneia tem 35 anos. Ela mandou a seguinte mensagem: pai, se puder, fale na tribuna o que eu estou te dizendo. Grandes homens marcaram suas vidas por saberem tomarem decisões grandes e ajudaram o povo e a história. Não tenha medo. Você é um homem de coragem. Você é um homem que sabe voar como os pássaros voem. Vote com a sua consciência. Eu sei que os homens e mulheres desse país não esquecerão. Eu sei que o senhor saberá fazer o bom combate e a defesa da presidenta Dilma. Está registrado aqui o que eu recebi. Senador Magno Mota, sempre é uma satisfação ouvir a palavra de Vossa Excelência. Senador Paulo Paim, eu estava muito atento aqui, observando a fala de Vossa Excelência. Querer dizer que esse impeachment que estão propondo não é um golpe, é querer tampar o sol com a peneira. Vejam, senhores, o impeachment menos de 30 anos, hein, do senador Fernando Collor, ele teve uma cadeia da sociedade civil organizada em prol. CNBB, OAB, UNE, enfim, CUT, enfim, quantas organizações da sociedade civil, toda ela orquestrada nesse sentido. Agora, em um outro momento, eles alegam que é a questão da pedalada. Aí depois ele faz o recheamento do bolo com coisas que não tem nada a ver e que não está escrito na lei brasileira. É normal, a oposição tentando, desde o primeiro momento, tentaram anular, tentaram recontar, desde o primeiro momento, como a diferença foi muito pequena, a oposição tenta, a todo modo, toda hora, desestabilizar o governo da presidente Dilma. Mais grave do que isso, é que, inclusive, eu estou entrando até com um projeto hoje, projeto de lei de modificação da Constituição brasileira, que o presidente da Câmara, que quando o Ciro Gomes era deputado junto com ele, chamou ele de ladrão. E foram ao judiciário, e lá o Ciro Gomes foi isentado da sua fala. E a testemunha que ele levou foi, por incrível que pareça, o Eduardo Gomes levou, foi o vice-presidente Michel Temer. Então, veja você, não tem nenhuma dúvida. Não é que ele recebeu vários pedidos de impeachment e esse que ele entrou é o que está fundamentado, não. Nenhum estava fundamentado. Porque nenhum mostra um dolo da presidente. A presidente está isenta de qualquer dolo. Quando fala nas pedaladas, para você que está me ouvindo, meu amigo, minha amiga, é a mesma coisa que você, na hora de pagar o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, o Tesouro está sem dinheiro e o governo dizer, Caixa Econômica, paga aí que depois eu te pago. E foi isso. Uma prática utilizadíssima no governo de Minas, do PSDB, utilizadíssima no governo do Paraná, utilizadíssima no governo de São Paulo, tudo do PSDB. E nos governos anteriores, inclusive. E do Fernando Henrique Cardoso, com o senador Aécio Neves, a quem a gente tem todo carinho e respeito, estava na presidência da Câmara. Quer dizer, a essas pessoas, os benefícios da lei. A presidente Dilma, o rigor da lei. Que lei? Que isso não está nem previsto como causa de impeachment. Mais longe do que isso. Querer comparar a eleição da Venezuela e o resultado, as eleições da Argentina e o resultado,
com uma ruptura democrática, eu custo até acreditar nisso. É, no mínimo, tentar chamar o povo brasileiro de bobo. Ou fogo infeliz nos exemplos, eu acho. É muito bobo, porque veja você, na Venezuela, as eleições estão dentro do calendário normal. Dentro do calendário. E aí o povo, na sua sabedoria, na sua necessidade, na sua essência, está fazendo uma escolha que tem que ser respeitado. Com certeza. Na Argentina, a eleição foi dentro do calendário. Agora, querer tirar a presidente Dilma, que ainda no seu primeiro ano, no momento que o Brasil vive, o que toda nação brasileira vive, crises cíclicas. Imagina se for tirar o Obama naquela crise que ele viveu, e hoje está aí, recuperado, aplaudidíssimo, botando Estados Unidos ao eixo de uma nação potente, como sempre foi. Eu acho que nós não podemos cair no discurso vazio, no discurso demagogo, no discurso golpista, oportunista, traidor. Porque como quem governa esse país é o PT, que é o presidente Dilma, e os partidos de coalizão. Especialmente o PMDB, que é corresponsável na integridade com tudo que acontece no governo. A Dilma não serve. Aí o Michel Temer serve, que quando esteve na presidência assinou também pedaladas. Que passa? Olha, isso não. Ela pode não ser o governo dos nossos sonhos, pode a presidente Dilma estar fazendo um governo que não agrada, é verdade, e a rua tem que dizer isso. Agora, daí, destituí-la, uma mulher que nada se depõe contra a sua integridade, a sua moralidade, sua dignidade, nós não podemos aceitar isso. Sou radicalmente contra o golpe. Muito bem. Sou a favor da legalidade e não vou aceitar, enquanto senador, vou lutar com todas as minhas forças para que o Brasil não tenha esse golpe branco. Não é um sargentão, um tenentão, um coronel que está indo para as ruas com as armas, com tanque de guerra. Mas é a rasteira escura dos gabinetes irresponsável com o país. Doutor Mário, cumprimento Vossa Excelência e dizer que eu conheço a presidenta Dilma, olha bem que eu vou dizer, 40 anos. Nunca vi falar uma coisinha desse tamanho da integridade, da honradez, da seriedade e da honestidade dela. Nunca vi falar. E olha que eu sou um senador que já votei contra aqui algumas questões de governo, mas é um debate pontual, do meu ponto de vista, da economia. Entre isso, e quer dizer que uma mulher, uma lutadora, que enfrentou a ditadura como pôde, foi até torturada, não entregou um companheiro, não tem uma mácula, não tem riqueza, não tem nada, eu conheço ela, tem um apartamentozinho em Porto Alegre. Pode ter muita gente honesta nesse país, e tem muita gente honesta, mas dizer que a presidenta não é honesta é uma calúnia. E eu não, com certeza, não posso concordar com isso. A presidenta sempre teve uma postura, ao longo da sua vida, permita que eu conte 2 episódios pequenos. Primeira eleição no Sindicato de Canoas, ela estava na porta de fábrica, 40 anos atrás, entregando o boletim. Ela e o ex-marido dela, Carlos Araújo, porque entendia que era hora de um operário negro assumir aquele sindicato. Disputa para o Senado. CEPEG do Rio Grande do Sul, plenário lotado, 90% mulheres. E ela era uma painelista. Estavam lá os candidatos ao Senado. Todos que estavam ali esperavam a opinião dela, porque ela era uma líder já. E ela disse, olha, eu não escondo meu ponto de vista. O meu voto vai ser para o operário negro, Paulo Paim, lá de Canoas, para que ele esteja no Senado, para que a gente tenha um zumbi lá no Senado.
Essa é a Dilma, pessoal. Ela poderia, naquele plenário ali, faturar diferente, mas ela deu o que ela estava sentindo no momento. Então, eu posso discordar da política econômica, Vossa Excelência sabe, ter a minha discordância pela forma do ministro Levi levar, mas é um direito meu, a minha opinião. Agora, entre isso e querer na marra, no tapa, no grito, na mentira, tirar um mandato legítimo que veio das urnas, e foi o povo que a elegeu. Foi o povo brasileiro que a elegeu. Por isso que eu estou muito tranquilo ao fazer esse depoimento, na certeza de que a Câmara, nesse momento, terá a responsabilidade de resolver já lá. Já lá, essa questão, eu nem lembro, nem consigo ver a possibilidade de chegar aqui no Senado. Não consigo ver. Confesso que te falei aqui, mandei uma entrevista para 20 jornais do Rio Grande do Sul, e foi nesta quinta-feira à tarde que passou, e saiu no sábado. Já lá eu dizia, me perguntou qual é a possibilidade de impeachment. Digo, olha, pelo que eu conheço o parlamento e a minha experiência lá dentro, a possibilidade é remota, praticamente não existe, a não ser que haja uma traição vergonhosa. E por que eu falo em traição? A história mostra. Todos aqueles que traíram acabaram se dando mal ali na frente. Porque a energia do universo não conspira a favorável de traidor. Pode saber que não conspira. Que quem faz o bem sem olhar a quem não trai ninguém. Ele defende pontos de vista e causas. E veja, eu não estou nem aqui falando daqueles que têm um ponto de vista claro e nítido e sempre tiveram contra o mandato da presidenta. Sabíamos que poderia enveredar por esse caminho. Mas aqueles que sempre estiveram ao lado dela, participando da administração, da discussão, eu não consigo ver eles traindo, não consigo ver. E não trairão, acredito nisso. Então, presidente, eu ainda tenho 2 minutos, não sei se Vossa Excelência, esses outros minutos, eu quero aproveitar essa segunda-feira, como faço sempre, falar um pouco da nossa juventude. Senhora Presidenta, apesar de muito estar falando atualmente no envelhecimento da população, o Brasil ainda tem um grande número de jovens que estão se apresentando, cada dia que passa, como uma força viva na política e também no mercado de trabalho. O envelhecimento da população é resultado da queda que vem ocorrendo na taxa de fecundidade, o que contribui para a diminuição proporcional da parcela que se encontra em faixas etárias inferiores. Isso exige políticas públicas específicas que expressem a preocupação do poder público com a transição da infância, da juventude para a nossa vida adulta. Como garantir o acesso da população jovem aos ensinos médio e superior de qualidade e a transição do sistema para o mercado de trabalho? É a pergunta que não nos sai da mente nesse quadro que se apresenta e até porque estamos atravessando um momento de crise. Em matéria do dia 25 de outubro, publicado no site da Associação Brasileira de Tecnologia Educacional, estampa como título o seguinte: jovens são os que mais sofrem com o desemprego. Imagine a frustração de chegar ao fim da qualificação e não encontrar mercado para o trabalho. Na proporção, senhora Presidente, podemos aqui lembrar, para se ter uma ideia do tamanho da questão, é importante saber que na América Latina, o Brasil, apesar de se encontrar em 5º lugar na proporção de jovens da população, alcança 50% da população jovem em relação ao Cone Sul, ali com a Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai, a participação chega a 80% dos jovens. Senhora Presidenta, então, como é importante promover políticas públicas adequadas para beneficiar os componentes dessa faixa tão importante da população que é a nossa juventude. Levantamentos realizados pela ONU e pelo IBGE confirmam que a atual densidade demográfica dos jovens não se manterá. O que nos preocupa é que todos que estão na faixa etária de 15 a 24 anos precisam ser atendidos em suas necessidades de desenvolvimento e inserção social e no mercado de trabalho para que se capacitem para assumir no futuro a direção não só das empresas, mas também a direção do país. Os dados são importantes nesse momento.
A cada 2 desempregados do país, um é jovem. A cada 40% dos jovens brasileiros pertencem às famílias sem rendimento ou que sobrevivem com até meio salário mínimo. Cabe destacar que apenas 35% têm carteira assinada. Quanto à educação, apenas 3 em cada 10 conseguem efetivamente o acesso ao ensino médio. Entre os que deixaram o estudo, 51% pararam no ensino fundamental e 12% não ultrapassaram a 4ª série. O desemprego entre os jovens não é uma exclusividade brasileira, mas isso não pode nos servir de consolo ou desculpa. É possível observar que se trata de um problema mundial, pois, segundo a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, há no mundo inteiro mais de 75 milhões de jovens desempregados, o que equivale a 40% do total de pessoas sem emprego. A solução não é fácil no curto prazo, mas se prevê uma melhora nessa situação. Mas o que não podemos fazer é cruzar os braços, lavar as mãos, usando a metáfora bíblica de que, para nos isentarmos de culpa, é fazer de conta que não estão vendo a tempestade passar. Quanto aos jovens que conseguem chegar ao ensino superior, uma grande parte deles está dependente do Fundo de Financiamento Estudantil FIES, que cresceu 1.150% nos últimos anos, permitindo que 500 mil estudantes dele se utilizassem para avançar nos estudos. Cabe lembrar que o grande aumento de matrículas do ensino superior se deu após a reforma universitária, que resultou na quase completa privatização do ensino superior e que atualmente corresponde a 82% das matrículas. Isso é bom lembrar para ver o estado que chegamos. 5 universidades privadas transformaram-se nas maiores do país. Segundo o IBGE, 70% dos universitários brasileiros trabalham, mas o endividamento estudantil e o desemprego têm afetado seriamente o futuro da nossa juventude. Senhora Presidente, o Sistema Nacional de Avaliação de Educação Básica mostra que 38,6% dos jovens que completam o ensino médio não têm capacidade de leitura compatível, nem mesmo com a 8ª série do ensino fundamental. Em matemática, 60,8%, quase 70%, da 3ª série do ensino médio não aprendeu como devia. Mas apesar de 81% dos jovens entre 15 a 17 anos estarem matriculados em escolas, apenas 53% deles estão onde deviam, ou seja, no ensino médio. Os demais tentam concluir o ensino fundamental. Senhora Presidenta, os dados que aqui eu levanto são importantes e eu quero deixar nos anais da Casa, de forma tal que seja uma contribuição ao debate, no sentido de nós avançarmos e melhorarmos a situação da educação, a situação da nossa juventude e também, naturalmente, o mercado de trabalho. O estudo da Unesco, em parceria com o governo federal, divulgado em 3 de maio de 2015, aponta que 42.416 óbitos por tiro registrados no Brasil em 2012, aproximadamente 59% foram de pessoas com idade entre 15 a 29 anos, conforme mostra aqui também a violência em relação à nossa juventude. O que choca a todos é que nessa faixa etária se encontravam apenas 27% da população. Outra questão séria na juventude e que deve ser objeto de preocupação do poder público é a gravidez precoce. No Brasil, de acordo com o relatório anual Situação da População Mundial do Fundo da População das Nações Unidas, lançado em outubro de 2013, 12% dos adolescentes de 15 a 19 anos tinham pelo menos um filho em 2010. De 15 a 19 anos. O texto destaca que adolescentes pobres, negras e indígenas e com menor escolaridade tendem a engravidar mais que outras adolescentes. É o resultado da falta de informação, somada à falta de políticas públicas de apoio e orientação, e essas pobres mães que acabam por ter o seu futuro e o da criança prejudicado. Geralmente, essas mães precoces, quando deixam a escola, acabam por engravidar novamente, dificultando ainda mais a inserção no mercado de trabalho. Senhor Presidente, eu concluo aqui agora com mais um minuto. Pretendo, com esse pronunciamento, chamar a atenção
da sociedade no seu todo, pela importância de termos políticas públicas direcionadas aos jovens, como fizemos. Eu tenho a alegria de ter sido relator do Estatuto da Juventude, aprovado e sancionado pela presidenta. É de grande importância também a definição de uma política séria que propicia aos jovens a oportunidade fundamental do primeiro emprego e, sempre que possível, em sua própria área de formação e qualificação. Por fim, é preciso incutir neles a esperança, a certeza de dias melhores. É preciso esperançar. Não podemos esquecer de que, em breve, a condução do destino do país será entregue à nossa juventude. Senador Pimentel, sempre é uma alegria ouvir o pronunciamento de Vossa Excelência. Sabe que eu fiz na abertura da forma que eu mais gosto, do improviso, o meu sentimento com esse debate do impeachment. E depois fiz a questão de registrar a importância de avançarmos mais na política da juventude. Senador Paulo Paim, eu quero parabenizá-lo pelo pronunciamento, principalmente quando Vossa Excelência fala com a alma e o coração, como foi a parte primeira do seu pronunciamento, e, ao mesmo tempo, conjugando um conjunto de ações voltadas para os mais pobres, para os mais necessitados. E aproveito para registrar de que, nos últimos 10 anos, os mais pobres do Ceará reduziu em 70%. Isso são dados do próprio governo do Estado do Ceará e também do IBGE, demonstrando de que as políticas do presidente Lula e da presidente Dilma é voltado para os mais pobres. E é exatamente por isso em que essa direita conservadora, que não tem nenhum compromisso com as nossas famílias mais sofridas, particularmente com a região Norte e Nordeste, resolve se insurgir contra o mandato legítimo, democrático e popular, como é o mandato da presidenta Dilma, eleita, como você já... Deixa eu chamar de você, meu companheiro, Paulo Paim. Já registrou na parte primeira, com mais de 54 milhões de votos. Está sendo condenada pelas boas coisas que fez. Resolveu pagar em dia o Bolsa Família, que atende a ampla maioria dos mais pobres, e é por isso que o Ceará teve quase 70% de redução da sua pobreza nos últimos 10 anos. Ao mesmo tempo, um olhar voltado para o mundo da educação, em que aprovou e sancionou sem veto o Plano Nacional de Educação, que nós construímos com a sua participação nas audiências públicas da Comissão de Direitos Humanos, abordando desde a creche, a pré-escola, o ensino fundamental, o ensino médio, o mestrado, o pós-doutorado, fruto de um grande debate. E desse debate, nós tivemos, por parte da nossa presidenta, a sanção da Lei 13.005, que trata do PNE, para os próximos 10 anos, vinculando 10% do produto interno bruto na educação pública, na educação básica, enquanto que os governos do PSDB, o do Estado do Paraná, da nossa senadora Gleisi Hoffmann, resolveu tratar os professores à base da exclusão, do debate, da marginalização. Muitos estiveram lá, você, meu senador Paulo Paim, juntamente com a senadora Gleisi e outros senadores, estiveram lá, levando a solidariedade do Congresso Nacional aos professores e agora, mais recentemente, resolveu bater nos estudantes do ensino médio, porque queriam que mantivesse as escolas funcionando próximo da sua moradia e não ficando exposto à violência que as ruas têm construído ou o envolvimento e a aproximação do narcotráfico, lamentavelmente, do trajeto dessas crianças da sua residência para a sua escola e da sua escola para a sua residência. Por tudo isso, esse grupo resolveu tentar destituir um governo legítimo e democrático, mas nós aprendemos, ao longo desse período, fazer a defesa do Estado Democrático de Direito e não terá aqueles que venham mais uma vez rasgar a Constituição brasileira. Por isso, Paim, não ao golpe e conte com os movimentos sociais do nosso Brasil. Muito bem, senador Pimentel. Faço questão que o seu pronunciamento esteja, presidenta, anexado ao meu, porque há sintonia total com todo o meu pronunciamento quando eu aqui vim e tive a parte do querido senador Tamari Mota e também a contribuição de Vossa Excelência. É como eu dizia,
A gente não acredita na traição, acreditamos que o Estado Democrático de Direito vai ser vitorioso nesse processo e nós continuaremos sempre aqui na tribuna buscando investimentos em todas as áreas, no campo da educação, da saúde, da habitação, no saneamento básico, no emprego, e aqui hoje eu me dediquei a falar no investimento cada vez maior a favor da nossa querida juventude, que vai dirigir esse país, quer seja na iniciativa privada, quer seja na área pública e quer seja como alguém que no futuro poderá chegar a governador, a deputado, a senador e a própria presidência da República pela via democrática, que por traição e por malandragem ninguém chega a lugar nenhum. Obrigado, presidente. Senador Paim, também queria me somar às suas palavras e dizer que, conhecedora que sou de sua trajetória, do seu comportamento nessa casa, não poderia ser outra sua postura. Sei das críticas que Vossa Excelência tem ao governo, já fizemos alguns embates aqui, principalmente em matéria econômica. Vossa Excelência fervorosamente defende suas posições, o que é correto, o que é democrático, mas Vossa Excelência tem esse espírito democrático e sabe reconhecer a vontade popular. Então, queria me somar às suas palavras, agradecê-las também e tenho certeza que esse espírito público de Vossa Excelência contribuirá muito para que o Congresso Nacional tenha uma postura equilibrada e responsável para com o país. Muito bem.